Obrigado a todos e a todas. Nós hoje estamos aqui para apresentar o trabalho que fizemos sobre as embarcações típicas do Tejo. Chamam-se embarcações avieiras, porque são dos pescadores do Tejo que se chamam pescadores avieiros, os que vieram da Praia da Vieira de Leiria. Não fizemos só esta caracterização das embarcações. Juntámos-lhe também um conjunto de imagens, fotografias históricas e publicámos com o título Tejo Acima, Memórias Antigas. Fotografias históricas de todos os concelhos ribeirinhos do Tejo, desde Almada até Aranjuez. Um trabalho de cerca de 3 anos e que está aqui consagrado. E neste momento podemos também transmitir-vos que foi terminado o estudo sobre as embarcações tradicionais do estuário do Tejo. E é sobre estes trabalhos que eu gostaria de vos falar, apresentando imagens que falam por si. Se me permite, eu vou-me sentar. O título da minha apresentação chama-se Os 25 tipos de embarcações tradicionais do Tejo. A pior coisa que pode acontecer é um apresentador estar a ler o que está ali. No entanto, vale a pena dizer que nós temos nos dedicado muito ao estudo e à caracterização das embarcações tradicionais do Tejo. Desde o Grande Estuário até Vila Velha de Ródão, ou seja, ao longo, a lo largo, como dizem aqui em Espanha, ao longo de todo o Tejo, excetuando Espanha, como é evidente. Ao longo, sim, na Galiza também se diz isso, ao longo. Ao longo. Obrigado. Por isso publicamos este livro, que já apresentei. Vamos publicar este. E com estes 2 livros nós temos a caracterização de todo o tipo de embarcações que existem no Tejo. O autor deste estudo é o Sr. Arquiteto Fernando Simões Dias, que está aqui apresentado com uma setinha. O seu dono, quem fez, merece este respeito. Ele não pode estar aqui, ele vive em Coimbra, está um pouco doente e delegou em mim essa responsabilidade porque o acompanhei nestes anos todos, nestes 2 estudos que ele fez, estudos de caracterização. Começamos pelas embarcações avieiras. Embarcações avieiras são as embarcações dos pescadores avieiros, os que vieram da praia da Vieira de Leiria. Vieira é um molusco. É o símbolo, por exemplo, de Santiago de Compostela. Os caminhos de Santiago têm este símbolo fantástico que é a vieira. Esta praia era uma praia cheia de vieiras. Daí o seu nome, a Praia da Vieira. Estes pescadores vieram no inverno pescar para o Tejo, porque o mar na Vieira é muito agreste, e por lá ficaram até hoje. Portanto, com embarcações muito características, com arquitetura muito característica, que nós tivemos o cuidado de estudar e caracterizar. Começamos com a caçadeira. E eu tenho este cuidado. Em vez de estar com grandes explicações, apresento a imagem. A caçadeira tem este formato. Chama-se caçadeira porque é uma embarcação relativamente pequena, tem de 5 a 6 metros e, como o nome indica, caçadeira era empregada para a caça de patos, dos paúis. Daí o seu nome. Depois foi adaptada para a pesca. O arquiteto Simões Dias fez este trabalho e mediu rigorosamente a caçadeira e neste momento os planos da caçadeira estão apresentados aqui.
Todos os tipos de embarcações têm este tipo de formato. A foto, o desenho e o plano. Acrescentando depois as explicações históricas e também a maneira de construir. A maneira de construir. Quem quiser, eu ontem dizia aos nossos queridos amigos chilenos, quem quiser construir barcos destes, está aqui o manual. Podem construir à vontade, porque as medidas são rigorosas. Vocês no Chile, um dia desses, vão experimentar. A caçadeira do Tejo era empregue na chamusca para a pesca, mas também, quando o Tejo enchia, nas cheias, aqui em Espanha diz-se crescidas, aqui cheias, na altura das cheias servia também para transporte, neste caso com duas mulheres que iam às compras, certamente. E foi com base neste modelo que o Sr. Arquiteto Simões Dias desenhou à escala o modelo desta embarcação. A caçadeira do Tejo. A bateira do Tejo é um modelo feito por ele, também à escala, e que eu trouxe aqui para se ver o rigor da construção. E o respectivo plano da bateira do Tejo. O caçarico. O caçarico, ou passa-valas, é uma pequena embarcação de pesca à enguia. Como se diz aqui, a enguia. Nós temos conhecimento de uma mulher, a Vieira, que ia com os seus netos para a pesca da enguia e levava esta embarcação em cima do seu burrito. Era transportada no dorso de um burrito. Ela pescava num sítio, numa vala, e se não havia enguias nessa vala, ela puxava o barco para outra vala para ver se conseguia ter sucesso. Daí o nome, caçarico ou passa-valas. É uma embarcação única que nós conseguimos recuperar totalmente e reconstruir de acordo com a maneira tradicional que os pescadores tinham de recuperar os seus barcos, com breu. E o breu era aplicado assim, a ferver. O plano, do caçarico. O azinhagueiro. O azinhagueiro é um barco típico da vila da Azinhaga, no concelho de Golgã, a terra dos cavalos. Como é que nós conseguimos chegar ao azinhagueiro? Por fotografias antigas, neste caso na Azinhaga, na altura das cheias, as pessoas tinham que se deslocar de barco. É típico. Este convívio com as cheias faz parte da nossa identidade cultural. E, acompanhando o arquiteto Simões Dias nas suas pesquisas, por baixo de uma casa avieira muito antiga, fomos descobrir o azinhagueiro quase destruído, mas ele estava lá. E foi com base neste modelo que o Sr. Arquiteto desenhou à escala, e hoje é possível também construir o azinhagueiro, afinal não está perdido, ele está aqui. É possível reconstruí-lo em qualquer altura, porque faz parte da nossa cultura. A bateira do Médio Tejo tem este formato, e depois as particularidades técnicas levavam-nos aqui, só a bateira do Médio Tejo levava-nos a fazer aqui quase uma conferência. Não vale a pena. O plano da bateira do Médio Tejo, atenção, porque nós temos o Tejo de baixo para cima, temos o Tejo do Grande Estuário, temos o Tejo da Alzíria, temos o Médio Tejo, o Alto Tejo, o Tejo Internacional. Há muitos Tejos. E depois o Tejo Espanhol. Há muitos Tejos. Neste caso, por comodidade, para nos orientarmos, esta é a bateira do Médio Tejo. Junto de Abrantes, da Barquinha, Constância. É por aí. Os avieiros não estiveram só no Tejo. Um dia, uma cisão familiar levou-os também para o Rio Sado. E no Rio Sado, eles continuaram com o processo construtivo. E lá construíram
aquilo que chamamos a Bateira do Sado. Estivemos em Alcácer do Sal, o arquiteto fez o estudo, eu acompanhei-o para o apresentar à comunidade avieira de Alcácer do Sal, e cá estão os planos da Bateira do Sado. Mas não só a Bateira, também o Saveiro. O que é o Saveiro? O Saveiro é um barco que tem até 9 metros de comprimento para pescar no Rio Sado, mas com um tipo de pesca diferente. Há muitos chocos. Há muitos chocos. A pesca é intensa e os barcos, porque pescam no estuário do Sado, têm que ter uma configuração diferente. Têm que ser grandes. O Saveiro do Sado e a Bateira do Sado são ambos construídos por um grande construtor naval, Carpinteiro da Ribeira, um grande construtor naval que se chamava Alfredo Pinheiro Letra. Era o tio Alfredo Letra. Era ele que os construía. Cá está o desenho e o plano. A caçadeira do Sado, também há caçadeiras no Sado. A mesma coisa. A canoa do Médio Tejo. À medida que subimos, vamos encontrar barcos diferentes. Neste caso, uma canoa. Cá está o plano da canoa. A caçadeira, peço desculpa, cá aqui eu em vez de avançar, no coelho. O picarete do Médio Tejo. Assim chamado porque a proa tem a forma de um picarete. Como se diz aqui na Galiza, aquelas tipo de enxadas com bico para picar pedra. Bom, nós chamamos de picarete. A mesma coisa. E um barco muito típico, que é o Abrangel. Tem 3 nomes, mas é o mesmo barco. Abrangel, Três Tábuas ou Catrafuço. Estas embarcações eram do rio Zézer e eram construídas de propósito para acompanhar as jangadas de madeira que vinham do Zézer até Lisboa. Eram construídos provisoriamente para acompanhar as jangadas e, quando chegavam ao destino, os gaiteiros interrompiam. É bom. Como eu estava a dizer, o Abrangel, ou Três Tábuas, ou Catrafuço, era construído propositadamente para acompanhar as jangadas que desciam desde as florestas do rio Zézer até Lisboa. Há uma história de uma das pessoas que fazia parte destas jangadas, era um jangadeiro, e que acompanhava a jangada, e ele dizia, olha, quando eu chegava ao Patacão, em Alpiarça, estava uma caminhoneta, um caminhão à nossa espera, e nós carregávamos o caminhão com os touros, que seguiam depois para uma destilaria de aguardente. Naquela altura ainda haviam destilarias, não eram clandestinas, eram mesmo legalizadas. Bom, estes barcos, quando chegavam ao destino, eram partidos e vendidos como madeira, como lenha. Portanto, eram construídos só para fazer uma viagem, para acompanhar os touros. Cá está o plano. Não resisto à tentação de vos dar a conhecer também rapidamente o conteúdo das embarcações tradicionais do estuário do Tejo. Há de ser publicado no próximo ano. A fragata, eu tive o cuidado de ir buscar um postal muito antigo do final do século XIX, de uma fragata em Lisboa. O Cangueiro, um grande barco de carga, que hoje infelizmente já não tem funcionalidade e não foi reconstruído, e está no Ecomuseu, é uma miniatura, que está no Ecomuseu do Seixal. Mas está também completamente caracterizado pelo arquiteto Simões Dias. O Varino, se forem ali ao lado, tem uma grande fotografia
do Varinho de Liberdade. Histórias incríveis à volta deste barco. Os varinos eram construídos ali na zona de Abrantes, Rio de Moinhos, a Moreira, Constância. Na zona de Abrantes era uma zona de grandes construtores navais ou carpinteiros da Ribeira. Era lá que se construíram estes varinos, que chegavam a ter 20, 30, 40, 50 metros e podiam transportar entre 20 toneladas e 80, ou em alguns casos até 100 toneladas. Eram barcos extremamente poderosos e de fundo chato, para poderem navegar em águas pouco profundas. O varino, o bote de fragata, o bote de meia quilha, a falua. Alguém aqui há de reconhecer esta falua. É uma falua típica, pertence à Câmara Municipal de Lisboa, que a recuperou completamente e hoje navega nas regatas ali dos nossos queridos amigos da Âncoras, de Oeiras, fazem parte desta equipa. A canoa, o bote cacilheiro, neste caso é o Chegadinho, é de 1875. Os botes cacilheiros faziam o transporte de pessoas, principalmente pessoas, entre as duas margens do Tejo, entre Cacilhas e Lisboa. Daí o seu nome. A partir de Cacilhas ficou o Cacilheiro e já estão aqui pessoas que conhecem muito bem esta embarcação. Um deles está aqui, até o Eduardo até pintou aquelas rosas magníficas, aquelas flores magníficas que o estão a adornar. A chata, neste caso, as chatas que estão na Baía de Cascais. A muleta, eu há dias falava sobre a muleta e das 13 velas, e até tinha que fazer 13, assim, 5, 10, 13. 13 velas. Alguém me irá corrigir em relação àquilo que eu vou dizer. Porque a muleta desapareceu e foi reconstruída pela Câmara Municipal do Barreiro. Certo? Câmara Municipal do Barreiro. O problema agora está em que ainda não conseguiram saber como é que este barco consegue navegar utilizando as 13 velas. Este saber perdeu-se. Agora é tentativa e erro, até chegarem lá. A muleta é um barco extraordinário. Há quem diga que nunca viu este barco em lado nenhum, um barco com um volante de 13 velas, uma coisa incrível. E está aqui também, já estudado e caracterizado. O bloco da Tartaranha é similar, é semelhante à muleta, mas é um barco de enviada, é um barco que ia buscar pescado aos grandes barcos de pesca e depois o levava para o Porto de Lisboa. A canoa da picada, este sim também, e principalmente, era o barco que ia buscar as sardinhas. Por exemplo, às grandes traineiras, nessa altura, para que as sardinhas fossem conservadas, eram picadas com sal. O sal era um conservante. Em Portugal, quando lançavam o sal para conservar, diziam que estavam a picar as sardinhas. Daí o nome canoa da picada. É a canoa que faz o transvase deste pescado dos grandes barcos de pesca para o Porto de Lisboa. E por fim, um barco que foi descoberto, ele não está aqui, faz parte da nossa confraria, é o charuto. É muito semelhante ao nosso barco pequeno do Passa-Valas. Este barco tem 3 metros e poucos. É o único exemplar e foi descoberto numa povoação da Moita que se chama Sarilhos Pequenos. Eu assisti a isso e fiquei com muita pena de o barco não ser nosso. Ficávamos com os 2 únicos exemplares de barcos pequenos de pesca. Este era utilizado nos esteiros, naquelas reentrâncias do rio, para colher as algas, para adubar, para estrumar as terras. Penso que também convosco no Chile isto poderá acontecer. Por isso, temos 12 tipos de embarcações caracterizadas no Tejo e no Sado,
Temos 13 tipos de embarcações caracterizadas no estuário do Tejo. Ao todo, são 25 tipos de embarcações tradicionais que hoje tenho a certeza que já não se perdem. Meu querido Pepe, meu querido amigo, eu prometi que ao meio-dia estava despachado. Despachado tinha terminado. Faltam 2 minutos e cumpri rigorosamente com a minha palavra. Fico por aqui. Um abraço para todos e para todas. Obrigado.